espetáculo! Parar aqui a moto para a bela da fotografia. Como é, malta? Está tudo? Hoje, acho que é o terceiro dia, nem sei muito bem. Vamos ter um dia espetacular, por isso fiquem por aí, já sabem, subscrevam o canal, façam like antes que se esqueçam e daqui a um bocado eu volto com mais novidades. Sem mais longas, volta para a estrada. Por isso já sabem, nada de ervas, não pode ser, a erva é para pastar, é para o gado. Pois é, malta, eu só agora é que liguei a câmara porque tentámos parar aí num sítio para montar a câmara aqui no guiador e basicamente isto é tudo propriedade privada e recebemos uma ameaça de chamar a polícia e tudo mais. Porquê? Porque aqui nesta zona nós já estamos na Route 66 e vamos em direção a Grande não a marca do whisky, mas a Terriola, para onde vamos. Vamos passar ali por um sítio, esta zona aqui que vocês conseguem ver aí, não conseguem ver nada, a paisagem é tudo muito árido, isto tem aqui uma comunidade indígena brutal, acho que é diviso de índios indígena, exato, deve ser assim, uma comunidade brutal e nota-se pelas pessoas que têm a cara realmente de índio, nota-se perfeitamente, bem, é super engraçado aqui a mescla de raças que tem aqui nos Estados Unidos em relação a Portugal, porque vemos muitos mexicanos, muitos índios, não é? E depois o americano normal, só que por onde nós começarmos, nós saímos de Albuquerque, entramos na Route 55 e agora vamos desfrutar aqui das estradas. Eu não sei se a posição da câmara vai ser a mais adequada porque tive que aprender ao espelho, não está no local habitual que eu costumo usar na minha moto, porque esta é um bocadinho diferente, o guiador é mais baixo, mas as paisagens aqui são simplesmente espetaculares. Vou-vos mostrar só aqui um bocadinho. Pronto, já deu para ter uma noção. Isto tudo, maltinho, eu gostava só, antes de nós começarmos aqui esta nova aventura, de dizer só duas coisas e uma delas bastante importante. A primeira, relativamente, é que isto é um sonho que eu estou a realizar, porque sempre tive a ambição, desde que comecei a andar de moto, neste tipo de motas, é de fazer a Route 55, independentemente do tipo de moto, mas como agora estou ligado à Índia, gostaria de fazer isto na Índia. Foi um bocadinho complicado conseguirmos fazer isto numa Indian, só que a coisa lá se tornou possível e cá estamos nós com as Indians a fazer estas coisas. O que é que eu vos queria dizer? Em relação aos vossos sonhos, não deixem as coisas por realizar. Há sonhos que são mais fáceis de serem realizados, outros mais complicados, mas este aqui com algum tempo de preparação, algum tempo para juntar dinheiro e eventualmente os patrocínios que ajudaram bastante, foi possível fazer. E como vocês têm visto já nos outros vídeos que saíram, eu criei um thumbnail diferente em que aparece o índio e aparece o símbolo da Route, e resolvi dedicar esta viagem ao meu pai. Eu não sabia como é que havia de fazer uma homenagem, que já lá vão 5 anos que ele se foi. Vocês sabem que eu uso tatuagens, mas não consegui decidir o que haveria de tatuar no corpo de uma maneira para o tentar homenagear. E que melhor maneira de o homenagear de ter conseguido fazer com que um filho conseguisse cumprir um dos sonhos que a vida tinha. Por isso, é para ti, pai. Estamos com uma diferença de 9 horas para Portugal, 9 horas a menos, ou seja, quando eu me estou a levantar, estão vocês a chegar a casa
começar a preparar o jantar. Aqui neste momento são 11 da manhã, estão quase 30 graus. Eu pensava que esta moto ia ser extremamente quente, porque pá, traz o protetor de pernas, traz uma série de coisas para longa viagem, mas não, está a cumprir o seu objetivo, que é o seu propósito, que é para longas viagens. Isto aqui, o que há a dizer a nível de arquitetura? Não há muito a dizer, é só casebres e cenas estranhas no meio da montanha. Este pessoal, pá, esta malta deve ter que ter grandes ar-condicionados, porque isto sem ar-condicionado o pessoal deve morrer. Isto deve ser muito frio no inverno e um calor medonho no verão. Ontem a viagem correu bem, ontem no vídeo passado a viagem correu bem, fizemos 1200 km, pá, na boa, tranquilo, parámos, às vezes tínhamos que parar, até tínhamos que beber água porque as temperaturas que estavam eram medonhas, opá, o máximo que apanhámos foi 47 e o mínimo foi 13, por isso, para vocês verem a diferença de temperatura. E à noite, a gente já chegou tarde ao hotel, confesso que só levava roupa de verão, tive que ligar o banco, o aquecimento aqui do banco e os punhos, porque realmente estava terrível frio, mesmo muito frio. Pá, as paisagens continuam cenas áridas, pá, e a estrada para já é espetacular, ou seja, nós entramos naquele sítio que eu vos disse depois um bocadinho de Albuquerque. E porquê? Porque a rua para trás está muito alterada, tem alguns troços que já estão fechados e não dá para passar, e nós, através de um plano bem elaborado, resolvemos entrar aqui nesta zona. E agora temos de ter atenção, porque parece-me que é tudo propriedade privada, porque devemos estar a atravessar, lá está, uma zona indígena, uma reserva, em que, pá, da linha da Berma para lá é tudo reserva e uma pessoa nem sequer pode parar. Por isso, o que é que nos resta? É usufruir destas paisagens que nunca mais acabam, pá, e é uma paisagem completamente diferente do que estamos habituados em Portugal. Não vamos apanhar aqui paisagens tipo Jerez, como verdes. Os verdes que existem são verdes muito pálidos devido ao pó, à poeira que por vezes anda no ar. Pá, tudo para os castanhos, zona montanhosa, pelo menos hoje já vamos fazer muito menos quilómetros que ontem, porque temos muito mais coisas para ver. E pronto, malta, esticar as costas. Duas dicas: a primeira, protetor solar 50 plus mega total. E depois, uma coisa que eu não sabia, nas bombas de gasolina, ao contrário de Portugal, a mangueira preta é de gasolina. O que acontece em Portugal é que a verde é de gasolina, que é ao contrário. A verde é de gasóleo e a preta é de gasolina. A gasolina é super barata, 90 e poucos cêntimos o litro, por isso, pá, dá para a gente rolar, puxar pela moto e andar a curtir. Eu que sou uma pessoa que estranho bastante as camas, tenho dormido espetacular. Esta noite confesso que me levantei porque eu ouvi uma moto cá fora a trabalhar. Eu levantei-me e fui ver, opá, as nossas motas estavam tranquilas. O que é que era? Era o João a ressonar, por isso nada de mais, tranquilo, tampão no ouvido e continuo a dormir. Aqui ao lado tem a autoestrada que fizemos ontem para cá, porque a Old Route 66 corre ao lado da Route 40. Pá, paisagem não tem nada a ver com Portugal, obviamente, não é? As casas são todas muito dispersas, é tudo muito espalhado. Pá, parece mesmo que estamos num filme de índios e cowboys, a paisagem. Eu estou a gostar, estou a adorar. Ainda por cima de poder fazer isto de moto. Vila de Covero, acho que é assim que se chama.
Covero. Vila de Covero, é. Devia ser uma zona de gado e tem ali umas zonas de... Pronto, a Vila de Covero é isto, é um posto de abastecimento, onde os caminhões, quando passavam, paravam aqui para abastecer e para comer qualquer coisa. Uma coisinha muito pequenina, uma coisa para a frente é melhor. Eu, de qualquer maneira, vou deixar aí na descrição os locais por onde vamos passar, porque se vocês quiserem uma coisa mais bem explicada, tem que ir ao canal do João, do Underrider, porque ele estudou a lição e ele fez aquele livrinho, só que eu esqueci-me do livrinho, por isso não vão ter grande informação minha. Só vão ter a estrada e emoção. Oh, só cenas velhas, meu. Mais uns malucos aqui no meio da pradaria. Não sei se vai dar para ver o tamanho do comboio, pá, que vai ali. É uma cena imensa. Vê ali a máquina na frente. Isto é tudo em grande, desde os caminhões, desde os carros, é tudo enorme. Pronto, a Route 65, o que é que acontece? Ela vai passar na autoestrada, na Route 40 que fizemos ontem para cá, vai andar a passar de um lado para o outro, um lado ou por túnel ou por ponte, andará sempre na rota da palha, do calor. Então, olha, agora aqui já chegou o comboio mais perto. Olha lá a dimensão disso. É como eu vos digo, a escala disto aqui é tudo, é diferente, é um bocadinho diferente. Olha, nunca esquecer do batom de Fierro, olha, e vai outro daquele lado, que por acaso, se eu não fosse estúpido, diria que é o mesmo. Ó Fernando, só para te dizer que as sapatilhas são de top, para este calor são espetaculares. Olha, e o capacete está aqui, espetacular. Ainda consigo tirar o capacete sem a calota sair colada à cabeça e pá, é relativamente fresco. Ontem que o calor que apanhámos não senti grande cena. É verdade, como tu disseste, eu não o fechei, andei sempre com ele aberto, mas à noite tive que fechar a viseira e tranquilo. É bom material, por isso, malta, quem quiser capacete já sabe. Capacetes e companhia, fala lá com o Fernando, tenho certeza que vão ser bem aconselhados e vão comprar bom produto. Eu não sei se conseguem ver, aqui na autoestrada, aqui ao lado, a quantidade de caminhões. Ontem à noite, quando estávamos a chegar, era um rasto de luzes vermelhas. Opa, nós víamos, eram retas imensas e a malta via parecia um comboio de caminhões, é uma coisa impressionante. E a estrada é noite e dia carregada de trânsito, de transportes, de mercadorias, de tudo. Pronto, e esta aqui, que está aqui ao nosso lado, é que veio substituir a que eu estou agora, a Route 66, que era o que fazia o transporte entre Chicago e LA. E o mais importante, sempre hidratado. Por acaso a água aqui é boa, não é água muito pesada. Começam a aparecer aqueles motéis históricos da Route, está tudo abandonado, pá, está tudo, olhem lá. É uma cidadezinha, nem sei que vilarejo será este, mas o que existe da original da Route está tudo meio abandonado, mais uns placares engraçados. O Sands. É tudo muito árido,
calor. Ainda não consegui tirar uma única foto junto a uma placa da Route 65. Eu tenho aqui por hábito, tem muita comida mexicana. Daquela pá, se arrebentar um gajo todo. Bom, sempre comboios a passarem. Ia ver algumas coisas aqui destes casotes. Rota histórica. Aqui é a terra que é dos pratos. Tem aqui um artesanato, não sei se vocês conseguem ver. Olha que nice. Espetáculo! Parar aqui a moto para a bela da fotografia. E como não podia deixar de ser, vamos imortalizar o canal aqui no pórtico da Route 66. Vamos ver se eu consigo fazer isto sem fazer asneiras e sem colar por cima de mais ninguém. O que não é fácil. Temos aqui dos ogres da Coreia. Ora bem, este já está velho. Saca fora e... aí está ele. O canal está imortalizado na parede dos famosos Ainda estamos no Novo México e está a vizinhança um calor engraçado. Vamos passar mais uma vez o porto, agora vamos parar ali num market de 1912, diz ali que foi fundado em 1912, tem fresh local meat, veggies and more, e agora já destroco. Aliás, eu devia estar a fazer este motovlog já em inglês, porque eu se pico do caralho, o inglês está top. Tem muita coisa, vamos parar ali para ver como é que são as coisas ali, as carnes. Esqueci de vos dizer que já estávamos em Grande. Para arranjar aqui um sítio para aparcar, mais ou menos à sombra. Está bem estacionada, olha, para os deficientes. So I was thinking about eating something here. Não sei se vocês conseguem ver com o reflexo, é espetacular. Já temos ali a destrocar em inglês, já estávamos a dizer para fazer o Dead Valley ao nascer do dia, com o sol a levantar, que é espetacular. Olha lá a cabeça aqui do jumento. Está fechada, eu ia assim por este lado, mas não dá. Ali. Mais uma. Só para não gravar pessoas, porque podemos ir presos e não é boa ideia. Agora deixa-me filmar cá fora. O João vai comer meia vaca e eu... que calor, meu Deus. Nós estivemos ali no Historical Roots, no total, mas isto realmente é tudo muito árido e tudo mesmo muito quente, meu. É um calor meio pó seco. Malta, aqui pelos bichos havia minas de urânio, que eu percebo disto, que eu estudei muito para vir cá. Venham aqui. Agora vou nisto embora. Categoria.
Para vocês lerem depois, fazem pausa no vídeo e vão ler.